Olá pessoal, estou querendo aqui trazer mais uma colaboração para a gente pensar a questão da linguagem cinematográfica no ensino de geografia. Eu fiz algumas atualizações aí na plataforma, vocês podem acompanhar, inseri um vídeo documentário a respeito da globalização com base nas ideias do Milton Santos, desse livro Para uma Outra Globalização, do Pensamento Único à Consciência Universal. O Milton Santos, ele no trato da globalização versa sobre o conceito de período técnico, científico e informacional, mas anterior à fala de alguma coisa em relação ao conteúdo do professor Milton Santos e do documentário em si, eu quero trazer alguma colaboração em relação a gente pensar a linguagem cinematográfica no ensino de geografia. Eu achei bastante interessante a citação da autora logo no início do texto, que a gente tem aí também na plataforma, da, da Silva, professora Silva, quando ela coloca que é quase impossível perceber e discriminar tudo que nos é dito a cada momento, simultaneamente, pela interação imagem, texto e som. Aí certamente reside a magia da linguagem audiovisual e sua vocação para seduzir. Então a gente tem mesmo ali no conjunto de imagens, seja num filme, seja num vídeo documentário, a gente tem um conjunto de imagens com cores, com toda uma estética, planos principais, planos de fundo, enquadramento, trilha sonora, o próprio roteiro, o próprio texto, que vai fazer com que a gente possa desenvolver interpretações sobre aquele tema que está sendo tratado. Por mais que o diretor traga a história e um plano central para abordar, a gente tem também todo um conjunto periférico que aí nos envolve sobre o modo de tratar aquele tema. Então isso é muito interessante, isso é abrangente para a gente, isso é muito, vamos dizer assim, é capaz do filme, o filme nos torna, né, assim, vamos dizer assim, emotivos muitas vezes, a gente consegue até rir, chorar pelo cinema. E nesse sentido, o Edgar Morin, francês, filósofo, ele escreveu um livro A Cabeça Bem Feita, ele traz também algumas contribuições pensando na questão do filme e também do romance, da literatura, que ele fala que um dos papéis do professor é ensinar a compreensão humana, ensinar compaixão, a solidariedade, a capacidade de sentir a dor do outro. E ele diz que pelo cinema isso é possível. O cinema ele traz essa possibilidade. A magia do cinema, como ele coloca, faz-nos compreender o que não compreendemos na vida comum. Na vida comum percebemos outros apenas como forma exterior, ao passo que na tela e nas páginas do livro eles nos surgem em todas as suas dimensões, subjetivas e objetivas. Então a capacidade do cinema produzir assim a possibilidade de a gente entrar na vida do outro, penetrar na vida do outro. A gente não vê apenas um fragmento, dependendo do filme, dependendo da abordagem, é claro. Ele continua dizendo assim que enquanto na vida cotidiana somos quase indiferentes às misérias físicas e morais, sentimos, né, no filme, né, vamos dizer assim, ao ler um filme, a ler um romance, a ver um filme, a piedade, a bondade, a compaixão. E aí cita até o exemplo de Charlie Chaplin, que nos faz emocionar com um mendigo, um morador de rua. Então, é possível, ele acredita, né, ele lança essa chamada para entender que é possível, através do cinema, a gente poder aprender também a compaixão pelo sofrimento de todos os humilhados. A compreensão humana nos chega quando sentimos e concebemos os humanos como sujeito. E essa possibilidade ela pode ser ofertada através do vídeo documentário ou do filme, do cinema, de uma narrativa, quando a gente pode se envolver com aquela temática que nos é cara. Então, a gente poderia trazer aqui de início uma premissa que os recursos didáticos deverão ser provenientes do conhecimento geográfico e não apenas da didática. Então, por exemplo, eu vou trabalhar globalização. Então, eu trabalho globalização, trabalho conceitos da globalização, mas eu trago o vídeo documentário como uma forma de complementar um conhecimento. Por exemplo, tem um filme, o Formiguinha Z.
Ele é uma animação e através desse filme é possível explicar a divisão de classe, na forma como está estruturada o trabalho das formiguinhas, a hierarquia entre elas. Então, assim, o meu pano de fundo é o filme. Eu não vou só usar a sala de aula para passar um filme e isso me dou por satisfeito. Não, o pano de fundo é o filme. O central é o conceito. Então, pelo conceito de divisão de classe, ou então divisão territorial do trabalho, ou divisão do trabalho, eu utilizo uma ferramenta didática que é o filme. Então, eu quero explicar em relação ao conceito de globalização e fragmentação socioespacial, fragmentação territorial. Então, a globalização como resultado também da ciência, da técnica, da informação. E aí eu utilizo, digamos, as ideias do autor, digamos, Milton Santos, um exemplo, e utilizo o documentário como uma forma de agregar, de tornar aquele conteúdo um pouco mais dinâmico. Então, o filme ele não aparece na forma como a gente trata no ensino em primeiro plano. O filme ele é, vamos dizer assim, um recurso didático, mas o que vem antes disso é o conhecimento geográfico. Então, esse é uma premissa importante, tá? Bom, aí a gente pode ter, vamos dizer assim, a ideia do vídeo documentário no sentido de trazer ideias para a forma de produzir um dado conhecimento, até por, vamos dizer assim, por questão de curiosidade, de interesse em dialogar mais com vocês. Eu tinha pensado a ideia do vídeo documentário de vocês fazerem alguma coisa, e aí também eu quero deixar aberto, tá? Porque é mais no sentido de a gente ir treinando, fazendo nossos experimentos, mas assim, porque não é um curso de cinema, não tô falando não vou falar de técnicas de cinema, não se trata disso, tá? Isso aí caberia em outro momento, não seria o meu momento, mas a minha perspectiva é muito mais de trazer essa ferramenta para a gente poder aprimorar a maneira como a gente representa os conteúdos e dialogar também com essa ferramenta como forma de aprofundar os conteúdos, tá? Então vocês, assim, eu tenho uma ideia que pode ser a possibilidade de vocês fazerem um vídeo documentário mostrando os bastidores da vida de um professor em formação. Acho que seria uma coisa interessante. De 3 minutos, 12, não sei como é que vocês poderiam fazer isso, tá? Mas deixaria aberto para o uso da criatividade. Uma outra seria através de alguma coisa que toque a vocês em relação à globalização, porque o Milton Santos ele fala que a globalização ela atua tanto na ordem próxima como na ordem distante. Na realidade, a ordem local, a ordem próxima, ela é, vamos dizer assim, influenciada pela ordem distante, influenciada por toda uma conjuntura aí das cidades globais que interfere aí na divisão internacional do trabalho e vai influenciar inclusive na economia de modo até que vai influenciar no nosso cotidiano. Então a gente poderia fazer algum videozinho também em relação à globalização, se utilizar dessa ferramenta e fazer algum vídeo em relação à globalização. Depois que vocês puderem ver o vídeo documentário do Silvio Tendler, que fala sobre as ideias de Milton Santos, e eu também vou, depois que fizer o documentário, posso fazer algum comentário em relação ao vídeo documentário. E aí fiquem abertos para esses dois modelos, tá? Não estou querendo aqui taxar nenhum modelo. Mas um videozinho de 3 a 10, 12 minutos, 15. Porque pode ser assim, pode ser só imagens com uma trilha sonora, pode ser imagens com uma narração, pode ser imagens e interlocução de outras pessoas, ou vocês fazerem mesmo uma cena sobre alguma coisa e trazer uma reflexão, tá? Mas o que é importante que vocês saibam, a problematização do tema escolhido, ela move a elaboração do documentário e quando isso não ocorre, o trabalho se perde. Ou seja, antes da elaboração do vídeo, tem que ter o objetivo do vídeo. O que é que eu quero ensinar? O que é que eu quero transmitir? O que é rede urbana? É o conceito de globalização para Milton Santos? É o conceito de espaço geográfico? É mostrar a relação da ordem distante com a ordem próxima através dos objetos, do sistema de objetos, sistema de ação, tá? Então, assim, é falar através de uma outra linguagem e ensinar conceitos, certo? O registro do trabalho, ele tem por objetivo evidenciar, de certa maneira, inúmeras discussões possíveis. Isso vai envolver os diversos conceitos na geografia, que é muito utilizado quando vai trabalhar
questão da paisagem, do cinema, é a paisagem. A fotografia, a paisagem é um dos conceitos assim que saltam de primeiro início assim para a gente para tratar a questão conceitual, é um conceito de paisagem. Mas, por exemplo, a gente pode fazer, lendo o texto que vocês têm em mãos, foi produzido dois documentários. O primeiro deles falando sobre a questão da vida de um prédio, de um espaço público, da rodoviária que estava desativada, e se passava por reforma ou não, se era desapropriado, se ele teria ganhar outro uso. Então, assim, existem diversas temáticas que a gente pode abordar e utilizar as imagens e o vídeo para abordar isso. E a gente está no momento que isso está muito à tona. Tanto que a gente até comentei em outro momento que a gente está saindo da questão do texto para a imagem, né? O mundo da imagem, a força da imagem. Então, uma outra forma que o texto aborda em relação à proposta, né, de produção do documentário foi os problemas enfrentados por moradores de rua. Então, a gente tem, por exemplo, alguns programas, inclusive de televisão, que a gente consegue, através de um documentário, alguma coisa, adquirir o conhecimento sobre algo. Agora, a gente tem que lembrar que o papel da escola é um papel, muitas vezes, de poder fazer a questão da intermediação, da análise do conteúdo, da interpretação daquele conteúdo, da seleção do conteúdo. O professor não vai passar qualquer filme. O professor, quando passa um filme, ele tem um objetivo, ele tem um trato conceitual por trás daquilo. Isso é que é importante, tá? Vou passar a Central do Brasil para a gente trabalhar a questão da migração e dos transportes, da distância, o país continental, das paisagens. Beleza. Então você utiliza o filme como uma ferramenta. E o ideal não é passar um filme todo, tá? Eu estou passando assim como um exercício de caso documentário, porque é um documentário muito rico e tudo, mas assim, para pegar uma sala de aula, no momento ao vivo, ciclo, né? Acabou a pandemia, vamos voltar às aulas normal, vamos dizer assim. E aí você passar um filme de 1 hora e meia é um pouco cansativo. Às vezes o que é interessante é utilizar 15 minutos do filme, fazer um recorte ali do filme, passar uns 15 minutos e poder abrir para o debate. Isso eu já fiz em algumas vezes. Eu me lembro de uma agora, por exemplo, eu estava falando sobre as teorias da aprendizagem, behaviorismo, Gestalt, uma disciplina de uma pós-graduação, e eu utilizei uma cena do filme Instinto. É muito massa esse filme, com Anthony Hopkins. Se vocês puderem ter a oportunidade de assistir, é um pesquisador que ele vai ele é até médico e tudo, só que ele vai pesquisar antropólogo, tem uma pegada antropóloga também, de antropologia, ele vai pesquisar gorilas e ele se enturma tanto a ponto de se tornar um ente do grupo e não consegue mais se ressocializar, e aí vai um médico psiquiatra estudar ele, tentar convencer a ele se ressocializar, e tem toda uma crítica, ele fica numa prisão lá, bem diferente, um tratamento de choque lá. É muito legal o filme, vale a pena vocês poderem ver. Então, assim, o cinema ele tem esse papel de despertar a nossa consciência para algumas coisas que a gente não tinha despertado ainda. E uma coisa muito interessante que eu já pude observar e fazer, assim, quando eu estava ministrando, por exemplo, geografia do espaço mundial, falando da questão da divisão internacional do trabalho, eu estava com alguns conteúdos na cabeça, a ponto de, por exemplo, assistir o filme da Marvel, que eu gosto, os filmes da Marvel, assisti um filme da Marvel e esse filme, a forma como o filme era tratado, era um filme do X-Men, eu via toda a geopolítica internacional, eu via a questão do poder, a disputa pelo poder, e aquilo ali me dava vários insights, até para escrever textos e tudo, isso é muito interessante. Então, o filme ele tem um conteúdo em si, o conteúdo subjetivo. Agora, o que seria o conteúdo subjetivo? O conteúdo que você já tem com você. Então, uma coisa é você ir para um filme com um conhecimento X que você tem, outra coisa é você, digamos, aí ficou estudando, se desenvolvendo, depois de 10 anos vai assistir o mesmo filme, você com uma riqueza de linguagem muito maior. Então, a forma de você absorver aquele filme é muito maior. A possibilidade de trabalho, de diálogo com aquelas ideias é muito mais abrangente, né? Eu me lembro do filme A Chegada, que fala sobre a questão da neurolinguística, um pouco dessa coisa da linguagem. É um filme de ficção, vem
umas naves extraterrestres. Aí eu me lembro que eu na época estava estudando em relação à questão da justiça e tinha uma pegada em relação à justiça também da linguagem e a questão da decisão, como tomar uma decisão. Aí tinha influência de outros países lá no filme, né? Na decisão, uma mulher que era top na questão da literatura, doutora da universidade, pesquisadora, e ela foi convidada para conversar, né, tentar decifrar a linguagem simbólica dessas naves, e aí tinha interferências de decisões de outros países e tal, e eu com aquele arsenal de conhecimento, eu viajava naquele filme e tudo. Eu fui falar até uma vez com meu tio e ele disse, rapaz, esse filme eu não gostei muito. Eu disse, poxa, pois dava até para escrever um artigo e tal. Eu viajei no filme. Aí depois eu tinha, acho que até esfriado um pouco aquelas coisas que eu estava estudando, e quando foi depois eu pensei em ver de novo esse filme, e quando eu fui ver eu não tinha tanta riqueza de vocabulário para trabalhar dentro daquele conhecimento. Então, a gente tem muito isso aí da memória e do que a gente está vivendo na forma como a gente interpreta um filme, tá? Bom, mas eu quero também ainda trazer uma colaboração para vocês, que pensar a questão da linguagem cinematográfica no ensino de geografia, a gente pode dizer que nesse momento, né, de sociedade da informação, a escola ela vai cumprir um contexto muito importante para a gente poder promover esse processo de diálogo, e o seu papel maior, como eu tenho falado, é a análise e a interpretação das informações. Não é apenas passar o vídeo, o documentário ou passar um filme, mas é como a gente traduz. Até porque o filme, por mais que seja uma pegada mais realista, né, eu falei de ficções, de filme de ficção, mas por mais que ele tenha um trato realista, ele tem ali a visão do diretor, ele tem uma intencionalidade, tem um conjunto de valores. Então, assim, alguns autores vão até dizer assim, veja o estereótipo do filme, né? Veja o que é que eles mostram, é o que? É o homem branco, eles mostram as minorias, os movimentos sociais de resistência, o que é que ele mostra? O que é que tem por trás daquilo ali? Quais são os valores do próprio diretor? Como problematizar aquilo ali? Então, é fundamental a gente poder preparar o aluno para ter um senso crítico em relação à utilização dessas informações, tá? Então, assim, a minha proposta é o vídeo documentário de Milton Santos e o conceito de globalização e fragmentação territorial, a gente utilizando o vídeo documentário, mas que deixo aqui uma porta aberta para vocês poderem também construir sobre essas duas propostas que eu citei, um pequeno vídeo documentário sobre a questão da globalização, e outra possibilidade é a mostrar os bastidores de um professor de geografia em licenciatura em preparar a sua aula. Então, por exemplo, vocês não vão ter que gravar. Quem tiver que gravar uma videoaula, alguma coisa, já tiver nessa situação de ter que gravar, vocês podem fazer os bastidores, né? Mostrar uma imagem de você estudando, depois mostrar uma imagem gravando para a aula e não sei o que, tá? Vocês fiquem abertos. Ou mesmo fazer só a parte que está estudando ali, então fiquem abertos. Bom, uma das coisas que a gente tem para tratar na questão do cinema e conhecimento geográfico e educacional, como objetivo, é utilizar filmes para analisar alguns aspectos e conceitos concernentes à geografia, pesquisa e educação. Então, o uso do filme, como eu falei, o que antecede a ele são os conceitos geográficos, tá? Então, a gente tem que ter claro qual o objetivo ao apresentar um vídeo, qual a reflexão que esse vídeo promove, tá? O filme ele pode servir de mediação para o desenvolvimento das noções de tempo e de espaço, de problemas sociais também. E eu citei alguns filmes, aí citei também a questão do Central do Brasil também, que pode ser um filme bastante interessante para trabalhar em sala de aula. É, e aí, a partir do filme, eu não sei se vocês sabem da história do filme de Josué, que passa numa estação de. A Central do Brasil, né? Numa estação de trem, onde tem uma pessoa lá que escreve cartas e manda para as pessoas, aquelas pessoas que não sabem escrever, aí ela cobra R$ 1 lá, escreve a carta, a pessoa fica ditando, ela escreve, depois coloca no correio. Aí tem toda uma trama que acontece, eu não quero contar detalhes, mas o filme é muito rico para mostrar a paisagem do Brasil, para falar dessa questão do transporte com a ligação com outras regiões do Brasil, os diferentes cenários, tá? Então, assim, são
quando se passar um filme, a gente poder também ter o trato com as perguntas. O que é que a gente pode trazer de pergunta para poder aprender a pensar. Agora, sempre uma coisa que eu vejo em relação à questão do filme é a gente poder trazer qual é a lição. E mesmo que a gente pergunte qual é a lição, que o diretor quer passar, ter um dado objetivo, mas também tem o que a gente sentiu, o que a gente pensou, o que a gente se emocionou e fez pontos com nosso cotidiano, com nossa vida também, e se identificou com aquela estrutura, com aquela narrativa. E qual é essa lição, né? Como é que a gente pode fazer com que essa lição tenha um conteúdo significativo na nossa vida, inclusive até prático, né? Também pensando essa questão do cinema, o David Haver mesmo ele fala uma frase que eu acho interessante, que ele diz que o cinema, entre todas as formas artísticas, tem talvez a capacidade mais robusta de tratar de maneira instrutiva temas entrelaçados do espaço e do tempo. No entanto, o Haver ele coloca que, de certa maneira, tem seus limites o cinema, porque está numa tela sem profundidade, tá? Mas aí essa profundidade a gente pode dar pelo nosso conhecimento, como eu falei, e essa profundidade a gente pode dar pela nossa investigação, nos desdobramentos do conhecimento que o filme ou o vídeo documentário pode nos ofertar. Então, fica aí o meu convite para trazer um pouco essas problemáticas, né, da relação entre o ensino de geografia, o filme, o cinema, o vídeo documentário e a possibilidade de vocês também criarem alguma coisa nesse sentido. Solicito que vocês façam a gravação do vídeo documentário, escolham um dos temas, pode ser os dois, né, os bastidores do professor em formação e alguma coisa que seja relacionada à globalização, local que você mora, e assistam o vídeo documentário do professor Milton Santos. Comentem no fórum, postem dúvidas e aguardo o retorno de vocês. Um grande abraço.